Então, boa tarde a todos. Que bom nós estarmos juntos de novo, né? Curas espirituais. Quem não tem sempre uma esperança escondida, né? De que haja um milagre que caia sobre nós e elimine de nosso caminho os nossos sofrimentos e as nossas dores. É um sentimento natural do ser humano. E se desenvolveu através dos tempos pela credulidade dos homens que não compreendiam que tudo que foi criado por Deus, nosso Pai, obedece a rigorosas ordens científicas imutáveis que sempre estiveram e sempre estarão presentes no universo. Nada transgride a lei de Deus. Tudo obedece rigorosamente ao seu formulismo, que é quase matemático, de tão exato. E todos nós navegamos dentro dessa grande lei, dentro dessa grande equação, que é rigorosamente igual, como dissemos há pouco, a todas as criaturas. Então, como se apresenta a cura espiritual? Essa vai ser a temática da nossa reflexão da tarde. E para nós iniciarmos, importante compreendermos o mecanismo que rege as nossas vidas. O que nós somos exatamente como espíritos imortais. De que forma nós funcionamos. E como nós nos construímos ao longo dos épocas até chegarmos ao que somos no hoje. Nós já falamos em encontros passados da grande viagem que a essência divina fez ao ser emanada e ao ser continuamente emanada de Deus. Deus emite continuamente partículas, isto é, essências divinas, que através do seu pensamento, que é uma força dinâmica, também já falamos sobre isso, né? Lembram? E Deus pensou. Pensar é dar movimento. E quando Deus pensa, e Deus pensa continuamente, Ele emana de si, da sua essência, partículas divinas, pela eternidade, para que, na sua caminhada, cada partícula se desenvolva. E através desse desenvolvimento, tome consciência da sua essência e retorne ao Pai. Esse é o grande caminho da essência divina, né? Que faz o seu primeiro trajeto, que é chamado de anjos decaídos, né? Que são as partículas angelicais emanadas por Deus, que fazem a sua trajetória durante o período que não tem consciência de si mesmas, passando pelos reinos inferiores da natureza, como todos nós espíritas sabemos, né? A essência divina, ela nasce como mineral, né? Começa a sonhar como vegetal, tem sensações no animal e pensa no homem. Quando ela chega no ponto mais baixo da sua caminhada. E nesse trajeto em que nós somos emanados por Deus e fizemos esse nosso caminhar, né? Nós não somos nós ainda, porque não chegamos ao ponto de sermos homens, mas somos partículas divinas. Nós vamos, através de todos esses estágios de aprendizado, agregando conhecimentos. E embora tenhamos um corpo, o corpo espiritual, o corpo espírito, nós vamos agregando pelas experiências estruturas externas, que nós chamamos de corpos inferiores, que nos dão a habilitação necessária para interagir na matéria. Então, durante essa nossa caminhada, o primeiro corpo exterior que nós formatamos é o corpo astral. O corpo sensório, que no estágio animal nós desenvolvemos. É este corpo espiritual que nós enxergamos através da vidência, ou que se faz visível através das materializações. Quando nós passamos do estágio vegetal e animal,
e despertamos enquanto consciência, nós criamos o nosso terceiro corpo, que é o corpo mental. É nele que se desenvolve a nossa capacidade de pensar, porque o animal não pensa, o animal apenas sente. Por isso ele só tem um corpo sensório, um corpo emocional, porque ele sabe perfeitamente quando alguma coisa é boa e quando alguma coisa é má. Tanto é que o animal se abriga quando chove ou quando faz frio. Então ele tem sensações. E para que a essência divina possa perceber as sensações, ele tem um corpo chamado corpo emocional ou corpo astral. E quando no processo evolutivo nós nos damos conta que nós existimos, lembram? Penso, logo existo. Então eu penso. Eu não sou mais apenas sensório. Eu tenho a capacidade de ter sentimentos, que são sensações articuladas pelo pensamento, racionalizadas. Então eu preciso de um equipamento para pensar. E esse equipamento é o nosso corpo mental, que é o terceiro corpo. Corpo físico, corpo emocional, corpo mental. Os demais corpos são corpos sutis do espírito, ou corpos superiores, que a essência divina já traz quando a partícula divina é emanada por Deus. Dá para entender? Dá? Então tá bom. Tá? Esse corpo mental, ele é o mecanismo do desenvolvimento do nosso pensamento. A ciência, ela procura desesperadamente a mente no cérebro. Não vai achar. Porque não está no corpo físico. Está no terceiro corpo, que é invisível para nós, que é o nosso corpo mental. Lá reside a mente. E esse corpo mental, ele vai acompanhar o espírito na sua trajetória por um longo tempo. Depois nós vamos abandoná-lo. E durante esse longo tempo, ele vai conter todos os arquivos da nossa individualidade, que são chamados de arquivos acásicos. Tudo que aconteceu conosco está registrado nesses arquivos e pode ser recuperado. Por isso, as pesquisas arqueológicas, das quais nós muitas vezes nos surpreendemos, e por outro lado, nos entristecemos quando vemos que o homem, na sua irracionalidade, destrói todos os monumentos históricos, as descobertas e tal, como esses movimentos radicais hoje na África. Nós não precisamos nos preocupar, porque tudo está gravado e tudo pode ser recuperado no momento certo, através dos mecanismos adequados destes arquivos acásicos, que contém tudo. Então nós já sabemos que a qualquer momento da nossa trajetória, quando tivermos a qualificação necessária para fazermos essas pesquisas, nós podemos ir lá naquele arquivo e lá está escrito tudo que aconteceu desde o momento em que nós, como partículas inconscientes, fomos emanados de Deus na nossa trajetória. E este nosso corpo mental, por lembrar-se de tudo, isto é, por ter registrado tudo que nós fizemos, ele também contém a nossa carga kármica. O que quer dizer carga kármica? Nós, como partículas divinas, trazemos dentro de nós todos os caracteres da divindade. Por quê? Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E se Deus é perfeito, e Deus nos criou à sua imagem e semelhança, nós temos em estado latente na nossa essência todos os caracteres da divindade. Por isso Jesus disse: vós sois deuses, podereis fazer o que faço e muito mais. Legal, né? Então, potencialmente, todos nós somos deuses.
E por termos na nossa essência os caracteres da perfeição, e termos uma liberdade relativa, que depois nós vamos entender por que ela é relativa, nós, quando agimos mediante o uso dessa liberdade relativa, quando nós transgredimos através de nossas atitudes, ou de nossos pensamentos, ou de nossas ações, esses caracteres da perfeição que estão registrados na nossa essência, nós ferimos essa essência. Nós ferimos essa essência, porque nós contrariamos a perfeição. Isto é, nós executamos atitudes que não estão condizentes com o manual da perfeição que está registrado em nós. Esses atos impensados nossos, eles ferem a nossa estrutura sutil dos nossos corpos espirituais. E esses ferimentos, temos que entender o que é um ferimento, não é o que a gente entende como ferida do corpo físico. Mas essas transgressões à lei que ficam registradas ali, elas precisam ser restabelecidas. Isto é, se eu executei alguma coisa e entortei o que deve ser reto, eu tenho que endireitar de novo. Certo? É uma analogia. Assim em todas as nossas ações, quaisquer sejam elas, e sempre estarão rigorosamente obedecentes à perfeição. Mas nós, enquanto seres humanos, que ainda estamos na infância espiritual, recém saímos do reino animal, tanto é que ainda temos muitas atitudes instintivas, sobre as quais não temos ainda o controle, o que demonstra que nós somos crianças espirituais. Nós transgredimos muito essas leis. E o nosso entendimento da lei está recém no seu nascedouro. Nós ainda não sabemos o que é perfeito. Muitas coisas que nós achamos que são perfeitas e as aceitamos como tal, perante a perfeição de Deus, são completamente deformadas. Mas para nós elas estão bem. Tanto é que, se nós analisarmos através da história, nós vamos verificar que há 500 anos nós aceitávamos determinadas atitudes da sociedade que hoje são inadmissíveis. Concordam? Percebem que da maneira como nós vamos despertando a nossa essência da perfeição, nós vamos reajustando a nossa escala de valores e de princípios? Mesmo na sociedade atual, existem criaturas que acham normal fazer coisas que para nós são completamente ofensivas e inaceitáveis. Mas para aquela criatura, esta atitude ainda é aceitável. Porque dentro dos mecanismos de avaliação que ela desenvolveu em si mesma, na sua intimidade, ela ainda não percebe imperfeição naquilo que faz. Essas são as verdades de cada um. Também já falamos isso aqui uma vez em palestras. Todos nós temos as nossas verdades. E as nossas verdades nada mais são do que construções que nós fizemos ao longo das várias vidas que já tivemos, estabelecendo pelo nosso conhecimento, pelo nosso desenvolvimento, aquilo que é certo e o que é errado. Ok? Então cada um de nós tem o seu certo e o seu errado. E este seu certo e seu errado, ele foi uma conquista árdua através da longa caminhada que tivemos, enfrentando todos os obstáculos e todas as dificuldades que nos foram colocadas. E criação de verdade nada mais é criação de verdade individual, porque todos nós temos uma verdade diferente. Porque se todos nós tivéssemos depois que definir essa palestra, nós teríamos tantas definições quantas pessoas têm aqui. Porque cada um a definiria de acordo com a sua verdade, com a sua percepção, com aquilo que achava certo e achava errado, que faz parte do seu momento. Este momento é conquista árdua do espírito.
Mas nós o fazemos fruto do nosso esforço. Ninguém cresce sem esforço. Ninguém consegue desenvolver isso sem uma luta muito difícil e muito pesada, que exige de nós gastos de energia. Tanto é que o nosso corpo envelhece, ele se desagrega. Por isso nós temos que nos alimentar para produzir calorias. Nós somos uma máquina. E quanto mais essa máquina exercita esforços, mais ela se desgasta, é natural. Por isso nós somos imortais. Vamos adotar tantas máquinas quantas forem necessárias para o exercício das nossas necessidades. Que necessidades? Aquelas que nós definirmos para nós mesmos. Cada um de nós determina a velocidade com que quer crescer. E ninguém pode interferir. É caminhada individual. Podemos buscar apoio, podemos buscar orientações, mas a caminhada é nossa. Ninguém pode caminhar por nós. E o que é esse despertar? Esse desenvolver para a consciência do conhecimento que já está inato em nós. Isso é uma grande viagem solitária e individual, na qual, através desse esforço, nós penetramos na nossa intimidade e, defrontando-nos com o que somos e com o que percebemos, buscamos descobrir coisas que ainda não temos. E a isso se chama quebra de paradigma ou mudança. Eu só consigo ser diferente se eu conseguir desenvolver habilitações diferentes. Senão eu continuo sendo o que sempre fui. Então, se eu não gastar energia e não me esforçar para me vencer, para conquistar aquilo que eu não tenho, eu sempre vou continuar estagnado sendo o que eu sempre fui. Ok? E nesse caminhar de descoberta de si mesmo, que se chama de autoconhecimento, eu vou despertar em mim o que jaz ali adormecido. Que é o que Jesus poeticamente disse, que Papai do Céu deu a cada um de nós uma sementinha chamada amor, que nós deveríamos cultivar de tal forma que ele nascesse, florescesse, se desenvolvesse e se transformasse num carvalho cujas tempestades poderiam vergar os seus galhos, mas que não o derrubariam jamais. É uma visão poética de uma fórmula matemática. Esse desenvolvimento, esse esforçar-se, essa descoberta das coisas novas, ela de repente vai demonstrar para nós que determinadas atitudes que executávamos não são mais aceitáveis. E isso nos faz mudar. Esta é a única causa de mudança que tem para o homem. Não existe outra. Perceber e ter conhecimento é uma luta árdua, individual e solitária. E quando esse conhecimento se desenvolve, nós começamos a ter percepções diferenciadas e começamos a determinar a nossa escala de valores. E esta escala de valores é o fiel da balança que vai determinar transgressões ou superações. Percebem? Então, para eu transgredir a lei, eu tenho que violentar a minha escala de valores. E assim com cada um. Cada um violenta ou supera a sua escala de valor. A escala que ele criou através da sua caminhada, do seu esforço ou da sua preguiça. Somos livres. Percebem? O que isso faz? Isso joga de volta sobre nós todas as responsabilidades. Agora não tem mais culpados. Agora sou eu diante de mim mesmo. Não tem mais desculpas. Mas é tão bom. Bom, aí vem a minha liberdade. É bom
mas transgride. Mas então, para não usufruir o que me dá prazer, eu tenho que me conter. Se eu me contenho, eu supero. É fácil? Não. Não é fácil. Não é fácil. Hoje tem palestra. Mas está um dia tão lindo. Tem certo e errado? Não. São escolhas. Viver é fazer escolhas. Mas eu gostaria tanto, eu sei que é bom para mim ir na palestra. Então eu transgrido, se eu não for. Mas se para mim isso não é tão importante assim, então eu não transgrido. Isso não é fácil. Mas é assim que funciona para cada um de nós. E nós muitas vezes gostamos de sofismar, que é, sofisma nada mais é do que um argumento falso para justificar uma coisa que eu quero. Sofismar é quando eu invento uma justificativa que perante a lei não se sustenta. Eu estou enganando a mim mesmo, eu não estou enganando os outros. Eu transgrido a minha lei. E toda vez que eu transgrido essa lei, a energia que eu coloco na execução desta atitude negativa, porque eu estou transgredindo a lei, eu estou colocando nos meus arquivos kármicos uma necessidade de reajustamento. Ok? Transgredi, tenho que corrigir. Estas cargas ficam todas elas registradas no nosso corpo mental. E precisam ser mais cedo ou mais tarde restabelecidas. Algumas têm um teor tão poderoso que elas extravasam sem a minha vontade. São as doenças, são as dificuldades, são as coisas que me acontecem sem que eu tenha controle sobre elas. Mas por que elas extravasam? Porque elas são tão pesadas, tá? Tudo linguagem simbólica, tá bem? São tão pesadas que diante da minha escala de valores eu não consigo retê-las. Porque eu não admito mais isso. Então elas extravasam. Aí dói. Mas nada que extravasa não deixou de ser criado por mim mesmo, sabendo que estava errado. Porque só é negativo aquilo que fere a minha escala de valores. Percebem? A lei, ela é perfeita e isso é maravilhoso de compreender. Então, se eu sempre fui pavio curto e vivia remoendo dentro de mim mágoas, rancores, etc. e tal, porque eu não queria compreender coisas que eu já sabia. Eu criei em mim mesmo lesões espirituais, que nada mais são do que registros, que vão ter que sair de alguma forma. E quando eu não consigo mais reter isso, lá vem aquela gastrite, que se eu não tratar vai se tornar em úlcera, e se eu continuar sendo assim, vai acabar virando um câncer. Percebem? É meu, tem que sair. É uma limpeza. Por isso Jesus disse que nós devemos amar a dor. Porque a dor não é boa. Mas eu devo deixá-la fluir, sem lutar contra ela. Porque se eu a maldigo, eu não deixo que essa catarse se faça. E mantenho esse desequilíbrio dentro de mim. Vai ter que sair um dia. Então, quando vem, vamos compreender a dor. E aonde entra a cura espiritual nisso? Como eu sou um ser imortal e estou continuamente
pensando. Porque a única coisa que o espírito não pode parar de fazer é pensar. Mesmo quando a gente diz, não vou mais pensar em nada agora, continuamos pensando. Porque não dá para parar de pensar. Nunca. O espírito pensa continuamente. O pensamento ainda não tem controle nosso. Nós ainda não estamos no estágio em que conseguimos controlar o pensamento. O dia que o fizermos, nós poderemos criar. Porque o pensamento contínuo cria, plasma. Nós ainda não somos co-criadores de Deus, tal como Jesus o apontou, que nós o seríamos. E como nós pensamos continuamente, e estes pensamentos todos são analisados pelo fiel daquilo que determina a nossa verdade, eu posso conscientemente executar tarefas que superam este meu fiel. Então eu estarei fazendo coisas boas. Caridade. Viu? Porque diz no Evangelho, fora da caridade não há salvação. Porque nós temos que nos superar continuamente. Eu tenho que calcar, como disse Paulo de Tarso, o homem velho que habita dentro de nós, para fazer nascer um homem novo. Esse é o desafio de todos nós. Pô, mas então a gente só tem que fazer esforço para ficar melhor e tal? Sim. Isso é viver. Para isso que a gente pediu, encarnação, para se tornar melhor. Senão não precisava ter vindo. O único objetivo de nós estarmos aqui é para nós nos tornarmos melhores. Para que a gente vai para uma escola? Para aprender. Se não quer aprender, não precisa ir para a escola. Fica burro para o resto da vida. Coitado do burro, né? Tá certo? Porque ele também faz um baita esforço. Então, aprender e superar-se. No momento em que eu me supero, o que eu faço com os meus arquivos mentais? Eu registro lá coisas de superação, virtudes. Estas virtudes, elas também extravasam, porque são conquistas minhas. Tudo extravasa. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. A cada um segundo as suas obras. A cada ação uma reação igual e contrária. Todas as leis, em todas as áreas do conhecimento, a mesma lei. Lógico, só existe um Deus e a lei emana dele. Não pode haver duas leis. Só existe uma. Nós podemos interpretá-la segundo o ramo do conhecimento a qual nós estamos vinculados. Então, se a cada ação corresponde uma reação igual e contrária, e se eu hoje recebo reações que não me são agradáveis, então eu tenho que aumentar o meu quantum de ações positivas para que, ao retornarem sobre mim, minimizem a ação dolorosa que os equívocos do passado apresentam. Isso se chama merecimento. Fantástico, né? Deus é perfeito. É perfeito. Por isso que pessoas que às vezes passam por situações que nós qualificamos como insuportáveis, mas que têm uma essência de bondade extrema, doando-se acima de suas possibilidades, de repente estão curadas. Ou de repente suportam a pior das dores sem se queixarem, porque não as sentem. Pela ação positiva que faz o contraponto. A cura espiritual trabalha em cima desse mecanismo. Se eu percebo que eu preciso fazer uma desobsessão, por exemplo, porque pelas minhas atitudes eu arrumei um inimigo, e esse inimigo está lá me incomodando e me impedindo de acertar o passo no hoje, não adianta eu vir para uma casa espírita e pensar, eles vão chamar aquele espírito e vão prender ele lá no umbral. Não vão.
A única forma de eu ter um resultado positivo na desobsessão é eu mudar. Porque lá na casa espírita eles vão conversar com esse obsessor e ele vai dizer, mas olha aqui o que ele fez comigo, é justo? E o que nós vamos dizer? Não, meu irmão, não é justo. Mas olha o esforço que ele está fazendo para se corrigir. Tudo muda. Mas na maioria das vezes ele diz, mas olha ali, ele não faz esforço nenhum. Ele acha que indo na casa espírita eles vão me prender. Pois é, meu irmão. Mas quem sabe, deixa ele e ajusta a tua vida. Procura tu um caminho melhor. E às vezes ele até se sensibiliza. É verdade, para que eu vou perder meu tempo aqui? Eu também tenho um caminho de construção da minha felicidade. E vai, é ajudado. Porque sempre quando se faz algo de positivo, a gente colhe algo de positivo, mesmo que a gente não queira. Mas a pessoa que continua vibrando em baixa vibração e vai para casa pensando que aquele espírito finalmente foi eliminado, vai ter uma surpresa lá fora. Porque tem 1 milhão de outros esperando a chance de se grudar em alguém. E ele vem com espaço livre, com um baita de um magneto dizendo, eu continuo com uma vida desregrada. Pá, é tudo que eu queria. Crack! Grudo nele. E continuo usufruindo tudo aquilo que eu quero dele. O seu desregramento. Percebem? Não existem milagres. Não se pode corromper a lei. Ela é perfeita, é uma lei. A única forma de nós adquirirmos curas espirituais é trabalhando em cima da nossa reformulação íntima. E é isso que se faz nas casas espíritas. Se conversa com a pessoa, se explica para ela esses mecanismos, para que ela se dê conta do que está acontecendo. E convida-se ela a mudar. Ah, mas ela tem que ser espírita? Claro que não. Ela tem que ser boa. Tem bons católicos, tem bons espíritas, tem bons evangélicos, tem bons umbandistas e tem bons ateus. E tem malandros espíritas, malandros católicos, malandros evangélicos. Aí não adianta nada. E aí vem a descrença. Puxa, mas eu frequento todas as terças-feiras. Sim, mas sai e vai para Gandaia. Cada um tem a companhia que merece. E não é Deus que diz, o obsessor, vai junto com aquele ali. A pessoa chama. Porque o corpo mental, magneticamente, atrai para si tudo aquilo que lhe é afim. Os antigos filósofos já o disseram. O homem é o que pensa. Eu não consigo ser diferente. Eu sou o que sou. Eu posso aqui, me vestir de uma maneira bacana, vender uma imagem bacana, ter palavras bonitas na palestra. Mas eu não sou isso. Eu sou o que sou. Eu sou como eu me comporto em casa, como eu trato minha mulher e meus filhos, como me relaciono no trabalho. Isso sou eu. Bem diferente desse cara que está aqui. Porque o que ele fala, esse amiguinho aqui, se alguém está vendo, desculpa. Ele é dureza. Ele diz as coisas certas porque ele sabe. Ele só me usa como canal. Para que eu também escute o que eu estou dizendo e aplique na minha vida. Porque é assim que o mecanismo se dá. E quando nós compreendemos isso, no primeiro momento nós nos sentimos afrontados. Eu não vou mais na casa espírita. Eles jogam todos os meus problemas de volta para mim mesmo. Sim, mas eles são teus. Onde é que a gente vai botar eles?
Né? Até Jesus teve que carregar a sua cruz, era dele, não era dos outros. Não? Isso nós precisamos compreender. Ali está a essência de todas as coisas. O resto é ilusão. O resto é crendice. Aí nós usamos um monte de mecanismos, achando que através deles a gente está protegido. Deus é fiel. Nós temos que ser fiéis, não Deus. Deus é a perfeição. Deus não é coisa nenhuma. O carro foi Deus que me deu. Oh, legal. Ou nós espíritas sabemos que os amuletos estão no livro. Amuletos, apetrechos e tal. Os espíritos benfeitores se divertem com a nossa credulidade e nos veem como crianças espirituais. Nós sabemos disso. Por isso que quando nós agora formos para casa, nós vamos tirar aquela figa que está pendurada no espelho do carro. Tá certo? Sem penduricalhos. Enquanto nós acreditarmos nos penduricalhos, nós não entendemos nada. Mas foi a minha mãe que me deu aqui, ó. Não tira porque está com medo, que tirando vai ter castigo. Como se o pé de coelho pudesse fazer alguma coisa. Percebem como nós somos infantis? Mas a espada de São Jorge, que está lá na entrada de casa, eu não vou tirar. Tá bom. Não precisa tirar. É bonito. É uma planta. Mas não vamos jogar sobre ela as nossas responsabilidades, porque elas são nossas. Mas a minha vizinha chegou lá e eu tinha uma lavanda linda. E ela olhou para a lavanda e disse, que lavanda linda! E no outro dia ela estava seca. Acontece? Sim. Claro, são energias. Tá certo? Mas não me protegeu. Morreu, coitadinha. Mas não por mim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. Dirão alguns, mas então os amuletos não têm valor? Tem. Não valor de proteção, mas valor de catalisação de fé. Querem ver? Se eu tirar a santinha da minha avó, coitadinha, já está lá do outro lado, lá do altarzinho que ela tinha na casa dela, ela não saberia mais rezar. Devo tirá-la? Não, né? Seria uma falta de caridade. Porque ela precisa, aquela santinha, porque ela canaliza a sua fé com aquela santinha. Senão ela não vai mais saber rezar, porque ela aprendeu a rezar desta forma. Por isso que Chico, quando foi questionado sobre o valor das estatuetas de pedra, Emmanuel lhe cochichou: se a pedra é motivo de fé, bendita seja a pedra. É um ato de caridade. Mas não vamos crer que aquela pedra faça alguma coisa por nós. Ali está o problema. É quando nós achamos que o milagre vai acontecer. Só eu posso fazer algo por mim mesmo. Só eu. Mas alguém não pode interceder por mim? Pode. E no momento que interceder por mim, de repente eu vou ter um momento de claridade. Mas aí eu tenho que agir. Porque essa claridade não vai influenciar a minha vida. Vai me dar, isso sim, um fôlego, um discernimento, uma percepção do que eu devo fazer. Mas eu tenho que fazer. Ninguém pode fazer algo por mim. Mas aonde então está a caridade? A caridade está em ajudar o semelhante a caminhar.
Querem ver? Meu amigo, tá feia a coisa? Tá. Segura aqui, ó. Eu vou junto contigo. Mas ele tem que ir. Percebem? Eu vou ajudá-lo. Isso é caridade. Mas eu não posso ir por ele. Ele tem que ir. Por isso Jesus disse: pegue a sua cruz e siga-me. Ele não disse: deixa que eu vou ir por ti. Ele não pode. Ninguém pode. Senão não é a nossa caminhada. Se eu não construo os meus arquivos, eu não os contenho. Entendem? Não adianta o outro saber. Ele contém isso nos arquivos dele. Mas não existe copiar, colar. Não tem isso. Não existe isso na nossa construção. Nós temos que desenvolver. O esforço é nosso. E o nosso entendimento em relação às coisas está diretamente vinculado ao conhecimento que temos. Porque eu não posso compreender o que eu não entendi. Percebem? Eu não consigo tirar de mim o que não está lá dentro. É impossível isso. Não adianta eu ler desesperadamente só as palavras, se não ficar nada lá dentro. Se eu no outro dia não tentar lembrar o que eu li, saber tudo o que eu li. Por isso é melhor ler um só parágrafo 1000 vezes. Mas aquilo faz parte da nossa bagagem. Por isso que dentro das escolas espíritas nós estudamos. E o nosso estudo não é um monólogo. O nosso estudo é um debate. Porque eu só consigo internalizar aquilo que eu tenho que massagear a minha mente. Porque ela não contém isso. E eu tenho que me esforçar, debater, questionar, pensar, meditar e de repente a luz se faz. Pá, eu acho que eu entendi. Agora faz parte da minha bagagem. E nunca mais eu vou esquecer. Já contei isso. Meu filho se queixava na época que era menino muito das tabuadas. Pô, pai, eu não consigo decorar as tabuadas. Digo, mas não decora, meu filho. Entenda. E se faziam exercícios de entendimento da tabuada. Porque não se decora. O que a gente decora, a gente esquece. Porque não faz parte da nossa bagagem. E quantas vezes nós decoramos coisas inúteis. Nós temos que entendê-las. E no momento que nós as entendemos, nós não precisamos mais pensar. E eu dizia isso para ele: filho, a tabuada não vai mais ter graça a partir do momento em que tu entenderes o mecanismo. Alguém pensa na tabuada? A gente sabe. E assim é com a vida. A gente só exercita as boas ações. A gente só compreende coisas extremamente complexas a partir do momento em que a gente as vivencia profundamente. É um mecanismo de gravar isso na nossa mente. E a partir dali a gente sabe. Por isso que quando se estuda, eu não gosto pessoalmente quando as pessoas que estão junto tenham o mesmo livro e fiquem lendo. Não estão prestando atenção. Eu não gosto de fazer uma palestra com o PowerPoint, porque as pessoas estão olhando para o PowerPoint. Elas não estão me escutando. Não estão escutando o que eu quero passar para elas. Elas estão lendo mais atrasado, mais na frente, olhando a figura. Não é assim que a gente internaliza as coisas.
Você pode até usar esses mecanismos quando é um estudo técnico, científico, onde precisa o recurso. Mas se nós queremos sensibilizar o coração, isto só se consegue fazer através do amor. Não existe outra linguagem que não o amor para sensibilizar o coração. E nós precisamos criar essa empatia, sabe? Aonde a palestra, ela tem que ser quase que um gozo maravilhoso, que nós sentimos e absorvemos com intensidade. Aí ela atingiu o seu objetivo. Senão só foi barulho. Bah, mas como ele falou bonito, E? Não adianta nada. As palavras, elas têm que calar fundo na nossa alma. Elas têm que doer, porque elas rompem diques. Porque elas têm que construir coisas dentro de nós que nós ainda não contemos. Por isso o processo do crescimento é um processo doloroso. Desde a criança, dói nascer. Porque é um aprendizado. É necessário. Só que não é uma dor de chorar, uma dor de gritar. É uma dor gostosa de renovação, de descoberta. As águas que nascem de uma fonte, elas passam por um córrego, formam rios e vão desembocar no mar. Esse êxtase de ser uma pequena gota e de repente se integrar na imensidão do oceano, isso é crescer. Percebem? É quando a gente sai de si mesmo e quase flutua e se torna grande, enorme, a gente começa a entender Deus. Não se racionaliza de forma pequena as coisas que são grandiosas. Elas são tão grandes que elas não cabem numa gota. Mas tudo começa com uma gota. Construir-nos a nós mesmos representa esse árduo caminhar de rompimento de diques, em que nós vamos formando pequenos córregos por entre as brechas, descobrindo novas paisagens, visitando as pedras que ficam no caminho, o farfalhar das folhas secas, as cachoeiras. Já imaginaram que coisa maravilhosa que é esse descobrir, esse deslumbrar-se com aquilo que nunca tínhamos imaginado que existisse? E isso passa a fazer parte da nossa bagagem espiritual. E isso é caminhar em direção a Deus. É isso que Jesus tentava explicar para os homens. Sair da sua pequenez, da sua vaidade, do seu egoísmo, da sua visão só das coisas suas. A minha mãe, o meu pai, o meu filho, a minha casa, o meu carro. Isso jamais vai permitir que a gente se expanda. Assim como o nosso corpo é formado por milhares de células que precisam trabalhar em completa harmonia para que essa máquina nos sirva de instrumento de manifestação, assim somos nós, seres humanos, na grande construção da célula da humanidade. Todos nós temos o nosso papel, todos nós temos as nossas responsabilidades, nós temos que saber que eu faço parte dela e ela faz parte de mim. Mas o homem persegue o ego, e por perseguir o ego, impede a catarse de todos os seus desequilíbrios do passado. Há milênios nós nos encontramos exatamente na mesma posição.
O nosso país agora, nesses últimos dias, vive de novo uma radicalização. Por quê? Não leva a lugar nenhum. Porque um quer ser dono da verdade e outro de outra, quando só existe uma verdade. Mas tem os corruptos, eles passam. Eles estão criando um karma sobre si mesmos que vai ser terrível para eles. Mas se nós estamos submetidos a esse karma, é porque nós temos culpas na nossa bagagem e precisamos sofrer este processo de renovação. Então vamos caminhar neste grande caminho sem nos corromper. Nós que já compreendemos as coisas. E vamos lutar no sentido de agregar na nossa bagagem espiritual conquistas, vitórias, superações, doação, negação de si mesmo. O amor de Jesus era tão grande que ele não conseguia pensar em si. E ele chorava de manhã até de noite, vendo as dores daqueles que não compreendiam nada, e ele não podia ajudar. Porque ele não podia violentar o caminho de cada criatura. Ele nos apontava o caminho, tentava nos despertar, mexer conosco, massagear com o nosso ego, mostrar com o seu exemplo. E nós estávamos completamente cegos. E quando isso nos incomodou demais, nós fizemos o que fizemos o mundo todo. Matamos os grandes avataras. Eliminamos ele do nosso caminho porque não conseguimos suportar o erro que habita em nós sendo demonstrado, sendo colocado à frente de nossos olhos. A cura espiritual, na essência, é um caminhar para a nossa harmonia e para o nosso equilíbrio interior. Isso é cura espiritual, gente. Isso é cura espiritual. E quando a nossa essência está saudável, o nosso corpo está saudável. Porque ele está amoldado à nossa essência. Os nossos corpos espirituais são o molde do nosso corpo físico. Quando os corpos espirituais estão doentes, o corpo físico está doente. Não tem o que fazer, a não ser curar a alma. Ela é a essência. É dali que provém tudo. E eu posso fazer isso a qualquer momento. Eu sou livre, livre. Então por que eu não mudo? Quantas encarnações nós teremos que passar ainda para compreender isso? Teremos que compreender um dia. Quantas situações mórbidas, quantas esperanças frustradas, por não querer enxergar o sol, o céu estrelado, a beleza da natureza. Que eu acorde de manhã e descalço, vá caminhar na relva, entrar em comunhão com a Mãe Natureza, pedir licença para a relva, porque ela vive e sobre ela paira um psiquismo. E eu não posso simplesmente pisoteá-la. Peça licença. Peça licença para a árvore para abraçá-la. Peça licença para a flor, para admirar a sua beleza. Respire o ar puro e reconheça que este ar é a essência de vida. Sinta o calor dos raios do sol. É prana puro, energia vital, o único combustível que nos mantém vivos. Mas nós brigamos com tudo, nós jogamos lixo na natureza. É como se jogássemos lixo no semelhante. É igual, é a mesma coisa.
Que caminho ainda temos a trilhar, não é? Todos nós. Quando isso nos sensibiliza, quando isso nos emociona, é porque nós já estamos preparados. A nossa mente já está sensível. E ela só consegue se sensibilizar diante daquilo que ela contém, que ela sabe. Então nós sabemos. E se nós sabemos e transgredimos, nós estamos criando karma. E agora, tchê? Estamos mal na foto, né? E sabemos tudo. Então por que somos assim? Por quê? Esse é o questionamento que nós temos que fazer. O tempo todo. Quando eu brigo com a minha mulher, por quê? Por quê? É brabo, né? Mas quando a gente consegue se reunir num sábado de tarde e reflexionar sobre tudo isso, nós já não somos mais o que éramos. Nós estamos num caminho de renovação. Nós estamos começando a compreender. Isto é, nós estamos começando a flutuar. E aí, Senhor, Senhor, como é grande nossa gratidão em podermos compreender a Tua lei. Jesus, amado Mestre, hoje eu Te compreendo. Compreendo a Tua dor. E me esforço para poder aprender aquilo que Tu nos ensinaste. Amigos espirituais, temos todos o nosso companheiro que sofre, que chora quando nós cometemos erros, porque a Ele cabe nos conduzir, nos mostrar o caminho. Grande, velho amigo, é a Tua paciência em me suportar nos meus erros, nos meus equívocos. Mas que grande amigo és em estar sempre ao meu lado, me intuindo, me apontando pela voz da consciência quando cometo erros. Queridos amigos que compartilham da minha vida, se não fossem vocês, como eu iria aprender? A vida de relação serve para isso. Se vivêssemos solitários, quem nos apontaria os nossos erros? Quem nos indicaria um novo caminho? Então bendito sejas, querido amigo, querido companheiro, querida companheira, filhos amados que vêm para ensinar um novo horizonte, pais que abriram o caminho para que nós pudéssemos trilhar. Compreender a vida é algo tão maravilhoso, é tão grandioso. Como podemos maldizer a vida? Essa é a reflexão que eu gostaria de deixar com todos. Com um beijo carinhoso no coração. E um final de semana grandioso com esse céu azul que está a apontar. Para que nunca mais sejamos como éramos ontem. Seremos novos, renovados, questionadores, lutadores. Derramaremos lágrimas, choraremos as nossas dores, mas sabemos que somos espíritos imortais e que o limiar de nossas vidas representa para nós uma libertação, um retorno à nossa verdadeira pátria, aonde devemos chegar, com certeza, muito melhores
do que quando partimos e viemos para cá. Um bom final de semana a todos e até o nosso próximo encontro, se Papai do Céu assim o permitir.